E meu Pai o amará. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Quero que você entenda isso. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Amém? E 16: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Amém? Até aqui. Aleluia. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nessa noite, por essa oportunidade que tu nos dá de, com liberdade, meditarmos na tua palavra e aprendermos de ti, Senhor, porque só tu tens a palavra de vida eterna. Te agradecemos mais uma vez pela presença gloriosa do Espírito Santo nesse lugar. Na verdade, Ele está sempre com todos aqueles que amam a Deus e que creem de verdade na palavra. Aleluia. Diz assim: Espírito Santo amado, tens liberdade nessa noite. Fala conosco, nos abençoa com a tua doce presença. Amém. Graças a Deus. Amém, amado? Você pode sentar nessa hora, então, na presença de Deus. Você tem a sua Bíblia aí, então. Glórias a Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender, escute, que quando Jesus diz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz, você vê que ele se encerra essa palavra quando ele vem falando sobre quem? Então que paz é essa que está prometendo? É a presença de Deus em nossa vida. Amém? E claro que isso nos traz paz, alegria, nos traz direção, nos traz poder, força, energia, capacitação, um monte de coisa. Mas é a presença dele que faz com que tudo isso aconteça. Amém? Quando ele fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Nós vimos que a promessa do Espírito Santo acontece depois da morte de Jesus. Depois que ele é entregue naquela cruz, depois que ele ressuscita, amém? E depois que ele retorna de onde ele veio, amém? A eternidade, lá onde o Pai mora, o lugar perfeito, onde nós vamos morar um dia. Amém, amados? Amém. Aleluia. Existe aí, mesmo no meio evangélico, ou nas seitas, uma ideia que vai ser aqui na terra. Não vai ser aqui na terra. Amém? Tá certo? As pessoas se confundem porque querem. Por que querem? Para também a filha ali saber. Amém, amados? Vamos colocar no YouTube essas pregações. Aleluia. Porque quando Cristo fala, amado, ele fala com objetividade. Quando você lê essa palavra do Espírito Santo, você tem que crer somente nisso. Porque não há o que duvidar disso aqui. Até porque a Bíblia está repleta de testemunho da ação do Espírito Santo. Amém? Quando Cristo os consola, diz: eu vou para o Pai preparar um lugar para vocês. Amém? Não é assim que ele diz? Aonde? Na casa do meu? Para que lá onde eu moro, vocês também estejam comigo para sempre. Aí eu leio isso e digo: não é bem assim. Lá na minha igreja diz que é assim, mas se dane lá o que dizem. Amém? Porque para nós o que prevalece é a verdade. Está certo, amado? E Jesus é bem claro nisso, não tem o que. Me revela isso, Senhor. Não é o quê? Ele está dizendo. Amém? Ele está dizendo. Quando ele fala aqui para nós, no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, então viremos e faremos dele morada. É claro que ele fala sobre o Espírito Santo.
Já entendemos. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele em nós, ele representa tanto o Pai quanto o Filho. Porque tem a mesma unidade, a mesma linguagem. E tudo que ele fala não é sobre ele mesmo. É aquilo que foi ordenado que falasse. Amém? Que na verdade é a própria verdade, que é a palavra. Amém? O Espírito Santo jamais vai sair da verdade que é a palavra. Amém? Por isso que o nosso relacionamento com Ele é eficaz e perfeito. E é por isso que eu preciso ter esse relacionamento, essa dependência. Amém? Amém? Eu não ouvi ainda a voz de Deus. Eu digo para você, você pode ouvir sim. Mas acima disso, eu diria assim, antes disso, diria melhor assim, o teu coração tem que estar nele. Então, tudo que você fizer com relação às coisas espirituais, busque a presença dele. Vai orar? Busque a presença dele. Vai ler a Bíblia? Busque a presença dele. Ou considere. Você vai fazer alguma coisa, um negócio, uma compra, fale com ele. Amém, amados? Aleluia. E é desta maneira que no momento você vai ficar, como é que eu diria assim? Você vai ficar extasiado, porque de repente você vai ouvir uma voz suave dentro de você. Amém, amados? Amém. Aleluia. Há muitas maneiras do Espírito Santo se manifestar. Amém? E também com a sua voz. Eu vou chegar depois sobre isso, nesse assunto. Amém? Então, veja, essa é a paz. Ele diz assim, ó, se disserem que o reino de Deus está aqui, ou esteja inacolado, está na Bíblia, por exemplo, aqui está inventando coisa, eu falo em cima da palavra. Ele diz, não vá, não acreditem. Por quê que não devemos ir? Ele diz, porque o reino de Deus, ele não virá com o quê? Visível aparência. Amém? Por que não virá com visível aparência? Ele declara, porque ele estará dentro de vocês. Amém? Você vê que é clara a palavra de Deus? E quando ele fala dentro de vocês, é a presença do Espírito Santo. Amém, amados? Aleluia. Então não tem que a gente ficar aí, sabe, pensando muita coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. O Antigo Testamento, ele é profético. Eu já, na primeira pregação, eu explico que naquela época, pela lei, eles não tiveram uma revelação exata. Amém, amados? Eles tiveram só um vislumbre. Por quê? Porque Jesus Cristo, a revelação não tinha vindo ainda. Só que nós hoje participamos, não é, como igreja, um tempo da graça, onde essa revelação já veio. Jesus já veio, se manifestou, amém? E trouxe todas as revelações que nós precisamos. Essa revelação está no Novo Testamento. Amém? O Antigo é importante? É. Tem muita coisa que é importante. Agora, a nossa espiritualidade está em cima do Novo Testamento. Amém? É claro que conhecendo a história primeira, onde começou o pecado, a nação de Israel, a promessa do Messias, a aliança que Deus fez com Abraão, não é? Como Deus operou e agiu para separar essa nação, para cumprir a promessa. Isso é importante, saber dessas coisas. Mas o mais importante é ouvir as palavras de Jesus. O que ele diz. Amém? Porque fala de uma forma revelada. Se tem uma coisa que ele não sabe ou não pode dizer, ele diz. Não vou dizer isso, não posso dizer. Alguém perguntou, quando é que vai ser o dia da vinda? Ele disse, só o Pai sabe, não sei. Amém? Então não tem por que ficar mostegando, não. Podia ele dar uma enrolada, pois é, não é bom dizer para vocês, também que é, né? Ele disse, não, olha, isso aí está sob a autoridade do Pai, somente Ele. Amém? É que sabe o dia da minha vinda. Amém? Então, ele traz a revelação. Então, tudo se torna muito claro para a nossa vida. Eu queria dar essa introdução para os irmãos sobre isso. Aleluias. E eu quero que você abra a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Eu quero compartilhar algumas coisas com você da palavra de Deus a respeito das manifestações de Deus. Amém? Aleluias. E lá no capítulo 4, amém? Eu segui aqui, eu marquei aqui na Bíblia.
No capítulo 4, todos estão com Bíblias aí? Temos Bíblia suficiente aí. Amém? Carona só se não tiver Bíblia. Glórias a Deus. Amém? Ame essa palavra. Bem, queridos. Capítulo 4. Só acha o 4 aí. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Vamos ver onde é que está aqui. Depois corta da fita ali. Amém? Aleluias. Versículo 5. 4, versículo 5 diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aleluia. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Amém? E aqui Pedro então começa a falar. E você vai ver aqui algo interessante. Não diz somente Pedro, mas Pedro cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Aleluias. Diga: cheios do Espírito Santo. Glórias a Deus. No versículo 23, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos, eles contaram as coisas que haviam dito, e os principais sacerdotes e anciãos, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: soberano Deus. Então eles oram a Deus, a ouvir essa grandeza, aquilo que Deus fez através do apóstolo Pedro. Amém? Uma pessoa simples. Aleluias. Lá no capítulo, vamos em frente ali, em Atos dos Apóstolos, no capítulo, aleluias, 9, amém? No capítulo 9, capítulo 9 de Atos, está vendo? Eu estou saindo daí. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu para as sinagogas de Damasco, pediu cartas, aliás, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, chamados cristãos, assim homens como mulheres o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, estado afora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então diga assim: não é só o Espírito Santo que fala. Se Jesus quiser, também ele fala. Não é só também Jesus que fala. Se Deus quiser, até os anjos falam. Amém, amados? Aleluia. Então vimos aqui o quê? Que Saulo iria para perseguir a igreja. Saulo é um homem temente a Deus, mas equivocado por causa da lei. Ele era um religioso. Amém, amados? E ele tinha tanta gana dos cristãos por achar que estavam errados, que ele chega a pedir cartas para que os perseguisse, os prendesse. E sabe mais o que? Amém? E ali é dado carta para ele ir. E está se conduzindo então para Damasco, com essa finalidade de perseguir a igreja. Amém, amados? Aleluias. Mas nós vimos que na Itália de Damasco, Bíblia diz que uma luz do céu lhe veio, e uma voz que lhe dizia:
E caindo por terra, aliás, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz: quem és tu, Senhor? Ele quer saber quem é. Então Jesus se apresenta a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Já imaginou isso? Amém, amados? Então aqui ele cai do cavalo literalmente. Aleluia. Tem essa experiência com Jesus. E ele ouve a voz de Jesus. Houve uma manifestação direta do próprio Jesus. Amém? Está pensando aí. Aleluia. Agora no versículo 10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão. Amém? E então, nessa visão, Jesus fala com Ananias também. Amém? Vou para cá agora. Falando a respeito do apóstolo Paulo e ordenando então que ele fosse ao seu encontro. Aleluia. É o que diz aqui, pastor. O pastor está por dentro disso aqui. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse o Senhor numa visão. Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua. Amém? Então é isso aqui. Nessa visão, então, Jesus fala para Ananias e o envia lá onde está o apóstolo Paulo. Pastor? É isso? Amém, pastor? Glória a Deus. Aleluias. E com essa finalidade, que fosse lá orar pelo apóstolo, por ele, por Saulo. Amém? Segundo o que está escrito aqui. Amém? Diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, aqui, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do... Aleluia. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Glórias a Deus. Então nós vimos aqui, amado, duas manifestações de Jesus. Uma na estrada de Damasco, onde Jesus se manifesta a Paulo, fala com ele. Aleluias. E a outra é Jesus falando com o seu profeta Ananias, o enviando para ir até onde estava Paulo. Amém? E essas coisas é que eu tenho que nos deter. Ananias, ele inclusive ouviu de Jesus a rua e o endereço que ele deveria ir. Amém? Você crê nisso? Não? Amém. Então nesse detalhe precisamos ver. Amém? Eram pessoas que criam no Espírito Santo, que buscavam o Espírito Santo. Amém? Como nós temos que ser também. Então essas coisas aconteciam na vida deles. Então Ananias inclusive fala com Jesus: mas como, Senhor? Eu vou lá, esse Senhor quer nos matar. Ele argumenta até com Jesus, né? Então Jesus declara que Paulo seria um grande instrumento nas mãos dele. Amém? E diz inclusive para Ananias: a perseguição que ele está fazendo, um dia ele vai saber o que é isso, ser perseguido. Amém? E na verdade foi um dos homens mais perseguidos. Amém? Sendo preso em cadeias, não é? E realmente isso aconteceu, não porque Deus quis. Amém? Mas foi um dos mais poderosos e um dos mais prósperos no Evangelho, foi esse homem. Amém? Quando nós vimos ali que Roma foi incendiada, nós vimos que Nero, ele criou essa história. Amém? Que os cristãos tinham incendiado a velha Roma. E houve por isso a perseguição. E nós vimos, amado, a partir daí, que existia muita gente em Roma convertida a Jesus, inclusive os soldados do próprio César. Sabe o que é isso? Onde ele estava, ele era uma pessoa sempre pregando o Evangelho. Dizem alguns historiadores que Paulo era um preso. Prisão, como é que é? Residencial, se chama? Domiciliar, também, residencial. E sempre tinha 2 soldados. E dizem que dificilmente algum deles saísse sem se converter.
Amém? Ele ficava aqui, ó, falando de Jesus. Amém, amados? Então você vê, não é, a ação desse homem. Mas ele fala com Paulo, Paulo se converte, Jesus fala com Ananias, que já era servo de Deus. Amém? Paulo ele fala, está em Damasco, uma voz audível. Ananias fala de que maneira? Através de uma visão. Amém? A visão é um estado entre o sono e o despertado, diria assim. Não sei se tem outra palavra, né? É um estado intermediário, né? Que Deus cria para ele então poder numa visão aparecer. Amém? Já que o nosso estado normal, nós não podemos ver a Deus. Então é criado, é como um sonho, mas é uma realidade. Amém, amados? Aleluias? Até porque testificou, porque Ananias foi lá, e lá estava Paulo naquele endereço. Amém, amados? Aleluias? Então temos essa experiência pela palavra de Deus que está aqui, para que a gente medite sobre isso. Tá certo? Vamos lá então mais adiante, no capítulo 10. Aleluia, no capítulo 10. Lá no versículo 17. Eu vou dar a introdução aqui, e aí vamos ler depois. O título é no versículo 9, Pedro tem uma visão. Pedro está dormindo. Olha para mim agora. Ele está dormindo, está descansando. E de repente tem um sonho. Que uma rede se estendia do céu até ele. E nessa rede tinha animais puros e impuros. Ou animais impuros. E ele, quando tem aquela experiência, aquele sonho, ele se acorda, ele começa a pensar, o que será isso? O que Deus quer dizer com isso? Aleluia! Versículo 12 está assim, ó, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Amém? Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda, impura. Segunda vez a voz lhe falou, ao Deus que purificou, não consideres comuns. Amém? Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém? Então teve um sonho também de Deus. O que significa aquele sonho? É que ele não tinha entendido ainda que a salvação era para os judeus e para os gentios. Amém? Logo depois eles vão descobrir isso aí então. Amém? E bem logo depois agora. Vou chegar lá. Amém? Mas o que nos importa aqui? Nos importa é o versículo 17 também. Aqui está o importante. Diz assim, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando indagaram, aliás, se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Amém? Aleluias. Versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Está vendo aqui? Está vendo, não? Disse-lhe o... Está acordado, não estava dormindo mais. Ele se acordou, ele está pensando sobre a visão. O que será isso? Está perplexo. Quando ele ouve a voz do Espírito Santo, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. E Pedro foi. Amém? O Espírito Santo falou com Pedro? Não. Ele teve um sonho. Enquanto meditava, chegaram então, porque essas pessoas vinham de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era homem temente a Deus, não era judeu. Mas um anjo falou com ele. Amém, amados? Então, foi enviado da parte de Cornélio, essas pessoas, para buscarem Pedro. Deus agiu lá e também agiu com Pedro. Amém? E veja bem o que diz o Espírito Santo. Levanta-te, pois,
desce e vai com eles. Amém? Então você vê, amado, aqui coisas que nós precisamos ficar pensando. Puxa, mas... Então eles falavam com o Espírito Santo? Falavam ou não falavam? A Bíblia está repleta disso. Todos que temeram a Deus e que viveram de fato na presença de Deus, tiveram experiências como esta. Amém? Isso é uma experiência que é para todos nós. Deus não faz exceção de pessoas. É um nível espiritual de relação com Deus, de intimidade, que é para todos nós, os que cremos em Jesus. E isso tem que acontecer na nossa vida. Amém? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Isso pode acontecer, amado? Pode. É claro que agora eu tenho que contar uma experiência para vocês. Anos atrás, nós estávamos dormindo, dormi pequenininho ainda, quando eu ouvi uma voz forte, dizendo: Francisco, levanta-te e ora. E eu me acordei. Estava naquela sonolência, e eu falei com ela. E disse: tu falasse comigo? Não podia ser, que a voz forte, grossa. Ela disse assim: não falei contigo. Mas deve ser o Espírito Santo. Amém? E nós oramos a Deus. Amém? Orar por quê? Levanta-te e ora. Interessa. Nos colocando na presença de Deus. Senhor, segundo aquilo que tu queres operar através de nós, estamos aqui orando e intercedendo por isso. Se há alguém, se há uma situação, amém? Deus tem misericórdia, guarda essa pessoa. Passou alguns dias, nós estávamos em casa, uma pessoa foi visitar, muito conhecida, Deus manda, não é? Era 6 da manhã, a hora que Deus me já acordou. Essa pessoa disse: puxa vida, mas foi nessa hora que eu vinha na excursão, e de repente apareceu um baita caminhão na frente, a gente começou a gritar, e não sei como o caminhão sumiu da frente. Se foi para a direita ou para a esquerda, e nós fomos livres. Amém? Então você vê, amado. E foi uma voz forte. Acorda. Eu estava dormindo então. E me acordou para orar por essa pessoa. Amém? Mas será que é só isso? Não. A Bíblia diz que a nossa mente é a mente de Cristo. Se você sentir um peso no coração, eu preciso orar. Eu não tenho nenhum problema, está tudo certo, mas está pesado no meu coração. É o Espírito Santo te chamando para orar por alguém. Amém? Começa a orar, de repente vai ter a pessoa até na tua mente, mas seja o que for, Deus está te levando como intercessor. Então não fica ali, ruim, peso que eu estou hoje. Ora na pessoa, querido. Obedece a Deus, o peso vai embora. E vem sim. Eu sei que vem. Amém? Então, às vezes até você sentir alguma dor, algum problema, alguma aflição, e alguém está precisando de oração. Então você vê como é complexo isso, e como nos falta essa intimidade com Deus, aleluias, para ser um instrumento de Deus também na área da intercessão. Amém? Então veja bem, Pedro, ele ouve a voz do Espírito Santo, fala com ele, e ele simplesmente vai com aqueles 2 homens no dia seguinte, e lá existe uma grande bênção. Amém? Lá no versículo 44. Agora Pedro está lá na casa de Cornélios, que era o centurião. Amém? Homem temente a Deus, que orava e que ajudava os judeus. Tá certo? E Deus teve misericórdia dele e enviou lá Pedro para pregar o Evangelho. Ainda Pedro falar dessas coisas quando caiu o Espírito Santo. Então Pedro começa a pregar o Evangelho, começa a pregar o amor de Deus, começa a falar do que Cristo fez, o Messias que veio. Amém? Quem ele era, por que ele veio, e começou então, pregou a esperança que ele veio trazer para todas as pessoas, de salvação. Ele estava pregando ali o Evangelho, e diz ali que aquelas pessoas, no momento da pregação, creram no que Pedro estava pregando, e renderam seus corações, e ali mesmo veio sobre eles o quê?
Amém? Ó. E os fiéis que ainda Pedro falar dessas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre eles, os que ouviam a palavra. Amém? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Aí Pedro entendeu o sonho dos impuros lá. Amém? Porque os judeus, eles tinham os gentios como impuros. Então não seriam, não é? Não seriam salvos. A salvação seria para eles. Mas quando ele começa aqui a pregar, ele tem o quê? Uma surpresa. Que aqueles gentios, que era a família de Cornélio que estava ali, e convidados, eram pessoas romanas, não tinha nenhum judeu ali. E eles simplesmente receberam o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então ali aconteceu algo extraordinário. Agora o texto nos dá também um ensino. Uma coisa muito importante. Porque a Bíblia não esconde nada. Amém? O que aconteceu aqui? Essas pessoas não eram batizadas ainda nas águas. E como é que receberam o Espírito Santo? Como é que veio sobre eles? Amém? Para quem é a promessa? Não é para os que creem? Amém? Aleluia. Então eles creram. Então a imposição que nós temos, o ensino que nós temos de Deus para receber o Espírito Santo é crer nessa promessa. Então veja bem, não é uma coisa, eu diria assim, normal assim. Normal é a pessoa ter se batizar e até depois do batismo buscar o Espírito Santo. Amém? Mas existe muitos casos de pessoas que mesmo antes do batismo recebem o Espírito Santo. Amém? Porque o que nos faz merecedor é crer em Deus, crer na palavra, crer nessa promessa. Então existem muitos casos de pessoas que recebem o Espírito Santo. E até crianças pequenas, muitas vezes, que é pregado sobre o Espírito Santo e são batizados no Espírito Santo. Agora veja o final do texto aqui. 46, pois os ouviam falar em línguas. Está vendo aqui? Quer dizer, eles viam os gentios falar em línguas agora, que nem eles da Pentecoste. Amém? E engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, aqui vem a coisa: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados. Amém, amados? Pode-se ter o privilégio de receber antes, mas isso não isenta o batismo. Amém? Então Pedro, ele vendo aquela situação, daquela pessoa cheia do Espírito Santo, significa que creram no Evangelho, creram na promessa e recebem o Espírito Santo. O que Pedro faz? Ele faz que seja cumprido o que a palavra estabeleceu, que fossem batizados. É o que aqui não. Você lê, faz favor aí. Vai aprender bastante coisa. Não é? Ó, pois os ouviam falar em línguas. E agradeciam a Deus. E aí então Pedro fala com eles: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? E nós sabemos que o batismo das águas é para a remissão dos pecados. Amém? Eles se arrependeram da vida que levavam. Então, mesmo tendo o Espírito Santo, precisavam, não é, obedecer com o mandamento de Deus, que é o batismo nas águas. Então Pedro, como homem de Deus, é quem toma a frente dizendo: porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados? Versículo 48. E ordenou que fossem batizados, que significa que todos foram batizados nas águas. Amém? Aleluias. Que todos cumpriram o mandamento de Deus, menos sendo batizados antes. Conheci uma pessoa de uma igreja que não prega sobre batismo, e essa pessoa foi batizada no Espírito Santo. Só que ela tema que no caso dela não precisa das águas porque batizada no Espírito Santo. E o texto está aqui, ó. Amém? De maneira nenhuma. Pedro então os credenciou o batismo nas águas e o cumprimento da palavra de Deus. Amém? E todos foram, por aqui, batizados. Aleluia. Amém?
Então, para a gente saber isso pode acontecer, pode sim, muitos são. A gente vê na Bíblia que muitos são e outros também não são. Não é? Há uma situação em Atos que chega lá o apóstolo Paulo e aquelas pessoas receberam o batismo nas águas, mas não foram instruídas a respeito do Espírito Santo. Amém? O que nos diz que nessa parte aqui, Pedro também falou sobre isso. Amém? Sobre a promessa que viria para aquele que crê em Deus. Então eles creram e também receberam. Mas essas pessoas em Éfeso, se não me engano, essas pessoas, elas ouviram o Evangelho, mas não foram instruídas a respeito do Espírito Santo. Então, elas receberam o batismo de João, simplesmente. Amém? Aleluia? Não foi completo. Então, ali Paulo os ensinou sobre isso. Diz ali. Amém? Então, orou por eles. Eles creram e receberam, então, o Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Então, são uma experiência que eu separei aqui, para a gente poder, então, não é? No capítulo 12, para encerrar essa parte, versículo 9, aqui vamos ter o quê? Uma experiência com o anjo. Amém? Com o anjo. Então, tem muitas partes da Bíblia que tem essa experiência com o anjo. Mas eu separei isso aqui para você, no Novo Testamento. Diz assim, 12, 9. Então, saindo, o seguia. Amém? Essa situação que vou começar a ler aqui é porque Pedro estava preso. Amém? Para ser morto. Versículo 7 antes ali. 12, 7. Pedro estava preso por Herodes. Ele ia morrer, ia ser morto. A igreja orava por Pedro. Amém? Pela sua libertação. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o, cinge-te e calça sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia, não sabendo que era real o que se havia por meio do anjo. Parecia o que antes uma... Isso é interessante. Por que é interessante? Porque Deus fala que nós temos lido a Bíblia, ouvido as promessas de Deus, e parece que é uma visão, que é um sonho, que não é verdade. E esse é o principal problema nosso, a incredulidade. E Deus fala isso. Amém? A grande dificuldade de você ler coisas ou ter certas experiências e não glorificar a Deus, não crer, porque você simplesmente acha que aquilo não é possível, que não é verdadeiro. E Pedro nos passa isso, porque o anjo lhe toca, ele acorda, mas ele está agora caminhando com o anjo, mas achando que é uma visão. E é uma visão? Vamos ver aqui não? Diz assim, depois de terem passado, versículo 10, 12 e 10, a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. Já imaginou isso? Amém, amados? E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amém? Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei de verdade que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Amém? Caiu a ficha. Amém, amados? Que era de fato o anjo. Aleluias. Glórias a Deus. Todos concordam com isso? Está claro ou não está claro? Amém? Então nós vimos que realmente, de muitas formas, escute, a igreja de Atos dos Apóstolos, quando ela começou, por muito tempo, ela teve esse relacionamento com Deus. Eles priorizavam antes o Espírito Santo, não a estrutura. A estrutura estava submissa ao Espírito Santo. Você vê que são conduzidos. Amém, irmãos? Eles são conduzidos.
Deus está na condução, não o homem. E quando eu falo algumas coisas, eu fico meio espinhado. Mas é verdade. O homem não é o dono da verdade. Ele não é o nosso guia espiritual. Ele é o conciliador. Amém? Como pastor. De pastor, né? O pastor Francisco. Muitos até gostam de pastor. Mas quem é o pastor aqui de verdade? Pelo que você está aprendendo, o pastor aqui de verdade é Jesus, é o Espírito Santo, que o representa, não é verdade? Então, todo tipo de intimidade, relação, dependência, eu tenho que te enviar para Ele. Porque Ele é melhor que eu. Ele é perfeito, eu não sou perfeito. Amém? Como já falei. E o melhor é uma igreja completamente submissa a Ele, vivendo essa realidade. É melhor para todos. E o descanso que eu tenho. Amém, amados? Aleluia. Então você vê e nota que além dessas experiências, ela existe por quê? Porque era uma igreja completamente submissa a Deus. Eles não queriam fazer nada sem Deus. Eles oravam, jejuavam e buscavam uma direção de Deus para fazer. Amém? 13, versículo 2. Está na frente aí. 13, versículo 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Aqui. Parece que nem o Pedro Barros aqui. Isso é verdade mesmo? Como é que nós faríamos hoje? Pensar quem é que tem condição de ir para algum lugar aí, fazer um trabalho, né? Puxa lá, e sabedoria, puxa, né? Aquilo lá. E eu começo a escolher as pessoas segundo o meu jeito, a minha vontade. Quem é que eu vou fazer agora aqui? Consagrar a pastor, consagrar a obreiro? Mas quem disse que eu tenho que fazer isso? Se não é o Espírito Santo. Não foi aqui? Você não vê aqui homens conversando, mas orando e jejuando, buscando a direção de Deus. E nada fazem sem que Deus os revele. É a mesma diferença. Ah, mas se demorar um pouquinho, vamos fazer igual. Não vai se dar nada. Meu lugar pela desobediência. Amém? Tem que testificar. Tem que sentir paz no coração daquilo que tu faz. Tem que ouvir algo de Deus. Eu fico assim, não é, feliz no Antigo Testamento com algumas pessoas que provaram a Deus. Amém? Porque quando é feito de coração porque quer fazer o que é certo, Deus dá a resposta assim. Amém? Ah, se és tu mesmo, então faz algo extraordinário, me convence disso. Nós vimos que há muitas, que nem Gideão, por exemplo, que Deus realmente manifestou e provou. Amém? Como realmente era Deus e a missão que Deus tinha. Aleluia. Pedro está ali no barco e Jesus vem caminhando. E aí, de repente, eles ficam com medo. Jesus diz: não, fique com medo, sou eu. Não é assim? E aí Pedro diz assim: se és tu mesmo, Senhor, então manda que eu ande sobre as águas. Amém? O que Jesus fez? Pedro, anda, Pedro. E ele foi. Depois, claro, teve uma experiência, ele traz o ensino também. Ele duvida, pá, vem as ondas, né? Mas ele caminhou. E depois que houve aquela restauração dos dois ali sobre as águas agora, quando ele puxa ele segue por baixo caminhando também. E eu fui um espetáculo, algo maravilhoso. Amém? Qual foi as únicas pessoas que caminharam sobre as águas até hoje? Você sabe? Dois. Amém, amados? Eu? Por quê? Um desafio. Se és tu, Senhor. Aleluia. E eu tenho prazer nisso. Então vem, Pedro, anda. E essa palavra é para todos nós. Eu quero andar na presença dele. Amém? Aleluia. E o versículo 4 diz assim: enviados pelo Espírito Santo. Amém? Então nós entendemos, amado, que essa comunhão, essa palavra que nós estamos ouvindo, sempre foi realidade no meio da igreja. Mas que se esfriou por quê? Porque a igreja se distanciou de Deus. Amém? Quem Deus promete que fará morada
não são aqueles que obedecem aos seus mandamentos? Aqueles que o amam? Então nós temos que pensar muito a respeito de nós mesmos. Aleluia! Glórias a Deus! E para chegar a conclusões que temos que ter a nosso respeito para alcançar as promessas de Deus. E essa paz que é o Espírito Santo, o temos aprendido nesse tempo. Aleluias! Ó, 15 para as 9. Aleluias! 7h30, 8h30, 9h30. Aleluias! Vamos rapidamente então encerrar essa parte aqui. E eu peço que a pastora entregue então, já para ficar, ou não, para ficar, ou depois não, tem mais segmento, né? Ligeirinho aqui, entrega aqui para cada um. Amém? Tá bem? Tá joia? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós queremos encerrar então esses 3 itens aqui rapidamente, não vou me delongar, nem que eu tenha que retornar a esse assunto, mas eu creio que não. Amém? Nós aprendemos, ouvimos tantas coisas do Espírito Santo, que podemos ser rápidos aqui também. Amém? Lá no D então, nós terminamos, ele guia, não é? Ele guia, foi a última parte que é o terceiro item, sobre o tema, o Espírito Santo vem habitar dentro do crente para ministrar-lhe pessoalmente. Amém? Foi isso que aprendemos. Aleluia. Ele testifica sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele nos convence da nossa salvação e da nossa paternidade. Amém? Já vimos isso. B, ele ensina e lembra. Amém? É o B, ele ensina e lembra. E ouvimos também essa promessa a respeito de Deus, que ele é o ensinador e também aquele que lembra. Amém? Se nós temos experiências com Deus, se nós lemos a Bíblia e meditamos e recebemos revelação de Deus, isso é guardado em nosso ser. Quando nós precisamos de uma luta, ou para pegar ou ministrar uma palavra, ele traz à tona aquilo, ele te lembra aquilo que você aprendeu. Amém? Mas o ensinador é ele. Depois o terceiro item, ele guia. Amém? Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Porque nos mostra também, né? E precisamos buscar esse entendimento. Aleluia. Se nós somos filhos, nós temos que viver a dependência do Espírito Santo. Nós acabamos de ver, a igreja primitiva, ela estava sempre sensível e buscando, jejuando a direção de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Aleluia. O D, então, ele nos ajuda a vivermos uma vida agradável a Deus. Amém? Digo-lhes, portanto, vivam pelo Espírito e vocês não satisfarão os desejos da natureza pecaminosa. Amém? E nós temos lá em Gálatas 5,16, onde fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Amém? Quem é que vence as obras da carne? Aquele que tem os frutos do Espírito. Amém? E como é que eu vou ter o fruto do Espírito? Um relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra. Amém? Amém. E observando a palavra. Lendo ali em Gálatas. Quais são os frutos? Amor, alegria, não é? Cada um daqueles gomos, que são 9, se não me engano, não é? Porque um fruto é um só, em 9 gomos, nós temos que analisar o texto e começar a orar, não é? E atentar para isso. Amor, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Amém? Está ali. Então, se há um texto ali, começa a ler, começa a olhar. A obra da carne é aquele que não tem o fruto do Espírito Santo. Se tem a presença dele, você tem que desenvolver isso na sua vida. Amém? Atentando a isso. Puxa, eu errei isso hoje. Amém? Eu não posso ser assim. Então eu tenho que começar a orar, a vigiar, não é? Para que seja formado isso. Porque no momento em que eu coloco a minha mão à obra, o Espírito Santo vem te ajudar naquilo ali. Amém? Ele está em nós. E na área espiritual, tudo que você vai fazer, a atitude é tua pela palavra, mas o auxiliador é ele. Entende isso não? Eu tenho que carregar um púlpito.
Eu digo, eu vou pegar esse púlpito. Eu pego no lado e já pego no outro lado. É assim. Amém, amados? Aleluia. Então, por isso que não precisamos. Nós precisamos buscar sempre. Porque se eu pegar sozinho, vai cair em púlpito para lá, vai tombar. Não tem jeito. Foi pesado para mim demais, é claro, né? Amém? E a área espiritual é uma área sempre pesada demais para nós. Por isso que precisamos do Espírito Santo, do seu poder, da sua força, da sua presença. Amém? Por quê? Porque Ele é Deus em nós. Amém? Então, Ele nos ajuda a viver uma vida agradável a Deus. Eu não posso viver uma vida agradável a Deus errando, pecando, vivendo de uma forma dissoluta, de qualquer jeito. Amém? Agora, quando eu tenho posição espiritual, entenda, tu vai ter um amigo sempre do teu lado, que vai te conceder vitória, poder, capacidade. Agora, jamais ele vai fazer, se não houver uma atitude nossa. Amém? Eu preciso evangelizar, Deus está me tocando no meu coração, de ir no hospital. Qual é a atitude? Eu vou. Amém? Agora, quando você vai, já ora a Deus, Espírito Santo, estou indo mais. Eu estou tremendo as pernas. Amém? Eu preciso de ti. Vai assim, quando chega lá, você vai ficar de boca aberta. O que tu vai fazer? Porque eu ficava muitas vezes e me sentava na calçada pensando, mas como é que eu fiz isso? Porque parece que tu esquece tudo. De repente a tua boca é um transbordar de palavras e de amor e de oração, uma coisa extraordinária, né, pastor? Aí, pastor? Glória a Deus. No C, então, nós temos, Ele nos ajuda na oração. E é um texto conhecido, diz assim, ó, semelhantemente o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que as palavras não conseguem exprimir. Amém? Aleluia. Então veja, essa presença de Deus em nós, o Espírito Santo, também age na área da intercessão. Amém, amados? Nós somos um povo muito abençoado. Se você entender bem a palavra de Deus, porque veja bem, Deus, Ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele intercede por nós diante dEle, na nossa vida. Amém? Para que a obra de Deus aconteça. Quer dizer, Ele é fundamental, é eficaz. Agora, de contrapartida, a palavra de Deus diz que há diante de Deus também no céu, advogado que é Jesus, que intercede por nós. Amém? Nos leva a ter um entendimento melhor a respeito do plano de Deus. Se eu tomar uma decisão, realmente, ninguém pode me roubar aquilo que é meu. Amém, amados? Se você abrir o teu coração e se render a Deus de verdade, e começar a viver na orientação da palavra, no conceito do Espírito Santo, sabe? Ninguém pode contigo. Ninguém. Amém, amado? Vai ser um vencedor. Misericórdia. Deus declara para Josué o que, no capítulo 1, versículo 5? Você lembra, não? Não? Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo todos os dias. Amém? Aleluia. Então você vai ver que essa promessa também é para nós. É para todos os seus filhos. Jamais te deixarei, jamais te desampararei, estarei convosco. Agora, qual é a imposição de Deus? Somente faz uma coisa. Leia a palavra. Obedeça a ela como fez Moisés. Amém? Se tu fores que nem Moisés, eu serei contigo, diz o Senhor. Amém? Diz ali, leia a palavra de Deus, leia a lei do Senhor, né? De noite, né? Diz para Josué, né? Esse é um texto que a gente esquece, porque eu me esqueço desses textos, e eu vou ler aqui, Josué, abri bem aqui Josué, Deus é maravilhoso, glória a Deus. Josué, capítulo, versículo 5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés,
assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluias. Essa é a palavra que ele então proclama para Josué. Amém? Aleluias. Agora veja bem, o exército de Israel também fala com Josué. E o que eles dizem para Josué? Eles dizem: olha, do que depender de nós, pode contar conosco. Só tem uma condição: seja fiel a Deus. E que tu venhas andar como Moisés andou. Amém? Então, tudo que você quiser de nós, você tem a nossa lealdade. Apenas obedece a palavra. Foi essa a mesma dica do exército de Israel. Amém? Aleluias. Qual é o último item? Ele vivifica os nossos corpos. Amém? Diz assim: e se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está vivendo dentro de vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os seus corpos mortais, através do seu Espírito, o qual habita em vocês. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. E é um texto, amado, que exige um pouco de profundidade de conhecimento também. Aleluias. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo, ele, em Coríntios 15, declara que o primeiro corpo é natural e o segundo, ele é espiritual. Amém? Então, é um assunto assim, mas a gente vê que o corpo que nós teremos não será o corpo desse mundo em que nós vivemos, será um corpo perfeito. Ele declara que nós seremos que nem os anjos. Amém? E lá, com relação a João 3, diz ali que a nossa aparência será semelhante ao Filho do Homem, da sua glória. Amém? Que nós o veremos como ele é, porque seremos como ele é. Amém? Com nossos olhos o contemplaremos. Aleluia. Mas, acima de tudo, essa esperança concreta da eternidade. Amém? Cristo há de voltar. Amém? Mas a presença do Espírito Santo em nós, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, aleluia, é a garantia, é o selo. Amém? De que um dia nós estaremos para sempre com Jesus. E para nós é isso que mais importa. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, então, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está vivendo dentro de vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará o seu espírito. Aliás, vivificará os seus corpos mortais. Amém? Através do seu Espírito, qual habita em vocês. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amados? Nós encerramos então essa parte aqui. E na quinta-feira que vem, então, nós teremos o item 2, diz assim: do crente com vista ao serviço. Amém? Até ali o F. Então, a pastora vai estar ministrando sobre esses temas. Amém, amados? Aleluia? E que Deus nos dê graça, sabedoria, o entendimento e, acima de tudo, a fé, para que venhamos crer nessas verdades. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós queremos ouvir uma mensagem nessa hora, então. Aleluia. Uma mensagem nessa hora. Glórias a Deus. E prepara o teu coração, então. Uma mensagem muito importante que a pastora está trazendo, está compartilhando conosco, sobre essa questão do Espírito Santo. Aleluia. Vamos lá, então, em nome de Jesus. Bota aqui em cima o celular, que aí eu encosto no microfone. Amém, amados? Alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer. Amém? Aleluia. Agora você tem uma pessoa que pode perguntar, que tem a resposta melhor do que eu. O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Eu não vou negar jamais. O Espírito Santo é claro que ele tem que ministrar a palavra, tem que mostrar o texto. Amém? Tem que argumentar. Mas
Tem que estar nele, no Espírito Santo. Amém? E nós temos que começar a praticar isso. E jamais esperar para amanhã. É hora de começar em tudo que nós fizermos, falar com o Espírito Santo. Ele é um ser pessoal, ele é Deus vivendo em nós. Amém? Se relacionando pessoalmente conosco. Ele está ligado ao nosso espírito. Aleluia. Então, nós temos que fazer aquilo que precisamos fazer. Buscar esse relacionamento. Amém? Você sabe que nós somos como uma árvore. Todas as árvores dão frutos, já sejam maus ou bons, não é verdade? E os frutos que o Espírito Santo produz são maus ou bons? São maravilhosos. E você come deles. Você está a comer dos meus frutos e eu estou a comer dos seus. Gostemos ou não, nós alimentamos uns aos outros pelos frutos que produzimos. Quem é convertido, quem se diz ser de Deus, deve produzir frutos maus ou bons? Maravilhosos. Mas isso exige o Espírito Santo. Mas se eu me converti ao Senhor Jesus, por que o Espírito Santo, que é a bênção maior, a promessa ainda não se cumpriu na minha vida? Porque você ainda não se entregou 100%. Porque a condição para a pessoa receber o Espírito Santo é que a sua entrega seja proporcional ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a entrega total de Deus para nós. E Ele nos dá o seu Espírito quando nós nos entregamos totalmente a Ele. Então você tem que avaliar o que lhe falta entregar para Deus. Seja um sentimento de autossuficiência, de orgulho, de prepotência, seja dúvida, seja medo, seja ansiedade, seja maus olhos, seja uma mágoa. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: enquanto você não entregar tudo, você não vai receber o Espírito Santo. E você vai continuar dentro da igreja com medo. Convertida, mas não transformada. Você já conheceu alguém que se converteu a Jesus, mas depois de anos ou meses se desconverteram? Não conhece? Abandonaram, se desviaram. Não conhece? Não se assuste. O que faltou a essas pessoas? Conhecimento da palavra de Deus? O nome de Jesus? Fé em Deus? Não, eu duvido. Faltou batismo com o Espírito Santo. E se Deus não batizou essas pessoas com o Espírito Santo, que é o mais interessado, é porque essas pessoas não se entregaram totalmente. Amém? Essa é a mensagem então que compartilhamos. Ficamos de pé nessa hora então, em nome de Jesus. Quinta-feira que vem então, a respeito do Espírito Santo, no que diz respeito ao serviço. Amém? Já que todos somos chamados